Fala galera, quero dar a vocês as boas-vindas por esse vídeo agora do canal. Depois de um tempo parado, estava de férias, iniciei agora o segundo semestre de medicina e a primeira matéria que eu tive na faculdade nesse início de semestre foi genética, e hoje eu vou explicar para vocês a introdução desse conteúdo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender desse conteúdo é por que ele é estudado, né? Então, bom, a genética ela abrange vários aspectos, para não dizer todos, né? Ela é o que define as características do indivíduo, tanto as características físicas quanto algumas características comportamentais. E ela está presente nos nossos genes, né? Ela é transportada, ela é passada através dos genes. E o que é gene? É uma unidade de herança que codifica as informações que são passadas de pai para filho, ou até mais antigo, de um avô para um neto. Então, é dessa forma que acontece dessa forma que funciona a genética. E essas informações, elas estão guardadas na molécula de DNA. Essa molécula está dentro do núcleo das células eucariontes, né, que é o nosso caso. E o DNA, ela é uma molécula que ela é bifilamentada, ou seja, ela tem duas partes, né? E ela é formada por nucleotídeos. Bom, e ela pode estar em duas nucleotídeos, eu vou explicar o que é mais na frente, mas ela pode estar em duas formas, a cromatina e o cromossomo. A cromatina é uma parte mais ela menos condensada. Já o cromossomo, ele está muito condensado e ele é usado no momento da replicação celular, né? Agora a explicação sobre o que é um nucleotídeo. Bom, um nucleotídeo é a peça base para a formação do DNA. Ele é formado por um fosfato, uma desoxirribose, que é um açúcar, né, geralmente uma pentose, e uma base nitrogenada. Mais para frente vocês vão entender o que são essas bases nitrogenadas, mas é basicamente uma molécula que se junta a outra, e ela pode ser uma adenina, uma guanina, uma citosina ou uma uracila, tudo bem? Então é adenina, citosina, guanina e timina. Eu falei uracila, mas uracila só no RNA, perdão a confusão. Nessa imagem nós temos uma molécula de DNA, né? Ela já está na fase 2, né? Depois eu vou explicar melhor o que seria essa estrutura 2. Ela está ali e depois ela vai se juntar com um tipo de proteína que chama proteína histona, o que vai iniciar o enovelamento dessa fita. Bom, quando as histonas se ligam umas às outras, fazendo a fita de DNA se enrolar nela mesma, ela forma um nucleossomo. Esse nucleossomo vai formando e forma a cromatina. Quando a cromatina começa a se enrolar nela mesma, forma o cromossomo, que é a parte mais condensada da molécula. Bom, agora nessas três imagens nós temos uma representação das estruturas do DNA. Bom, a primeira estrutura ali é a fase inicial do DNA, que é quando os nucleotídeos estão separados. Tipo, não tem uma segunda fila de nucleotídeos. Bom, esses nucleotídeos, eles se ligam uns aos outros, da mesma fita, se ligam uns aos outros por ligação fosfodiéster. Agora, na segunda imagem, nós temos iniciando a formar a segunda estrutura, que é quando os nucleotídeos de uma fita se ligam com os nucleotídeos de outra fita. Essa ligação é feita por pontes de hidrogênio. E depois, né, nós temos a terciária, né, que é o DNA, depois a cromatina e depois o cromossomo. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho uma representação molecular, né? Aqui, olha, essas ligações entre o S, que é a pentose, e o P, que é o fósforo, é a ligação fosfodiéster. Agora, a ligação que une C com G, que é a citosina e a guanina, e o A com o T, que é a adenina e a timina, é as ligações de hidrogênio. Bom, uma adenina com uma timina forma duas pontes de hidrogênio. Uma citosina com uma guanina forma 3 pontes de hidrogênio, tudo bem? Essa informação é importante para a gente entender como acontece a duplicação do DNA no futuro, porque o DNA ele tem um início e essas bases nitrogenadas definem grandemente, né, primordialmente,
o local dessa divisão. Mais uma coisa sobre a ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster, que é entre o fosfato e a pentose, ela possibilita que o DNA tenha um formato de hélice. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Que o DNA é uma dupla fita e ela é em formato de hélice. E isso acontece por causa das ligações fosfodiéster. Agora sobre as bases nitrogenadas. Existem dois tipos de bases nitrogenadas que está mostrando na segunda foto aí. As purinas e as pirimidinas. As purinas é a adenina e a guanina, e as pirimidinas é a citosina, a timina e a uracila. Ali está o uracilo, pode ser chamado dos dois jeitos. O uracilo, ele é usado no RNA, que não é foco do nosso estudo aqui, tudo bem? Mas numa aula futura eu posso explicar melhor sobre a uracila. Agora, sobre as partes codificantes do DNA. O DNA ele pode ser dividido em dois tipos de pedaços, podemos dizer assim. As partes dos exons e as partes dos introns. Bom, os exons é a porção codificante do DNA. É a que vai ser usada para fazer proteína, né? Porque o DNA nada mais é do que uma receita para a produção de proteínas que nosso corpo precisa. Agora, galera, eu tive que cortar o áudio porque minha voz decidiu parar de funcionar. Bom, agora os introns. Os introns é uma porção que ela naturalmente não vai ser ativa, entendeu? Ela vai ser usada basicamente como estrutura. Não é possível fazer um DNA apenas com exons. O DNA precisa dos introns para se manter unido. Bom, ele pode ser ativo em determinados momentos da vida. Por exemplo, se você sofre um trauma muito grande, pode ser que em alguma dessas suas células um intron seja ativado por causa desse trauma. E geralmente, nem sempre, né, mas geralmente, essas modificações que os introns vão causar, se eles forem ativos, são modificações maléficas para o indivíduo, podendo causar câncer e várias outras coisas, tudo bem? Agora vamos seguir para a parte final da nossa aula, que é a duplicação propriamente dita. Bom, aí nós temos um esquema de como ocorre a duplicação e eu vou explicar ele detalhe por detalhe. Só que eu preciso que vocês prestem bastante atenção na legenda, que vai mostrar quais proteínas eu estou falando, e prestem atenção também sobre a fita. A primeira fita, a fita de cima, é a fita 3 linha e a fita de baixo é a 5 linha, porque acontecem processos diferentes em cada uma delas, tudo bem? Bom, a primeira coisa que acontece quando o DNA começa a se duplicar é que as proteínas helicase e DNA girase precisam encontrar o ARS, que é um local de menor resistência do DNA. Ele é formado por adenina e timina, o que facilita a atuação dessas enzimas e gasta menos energia. Então, é a sequência de replicação autônoma, tudo bem? Então, ARS, sequência de duplicação autônoma. Bom, quando esse local ele é encontrado, né? A DNA girase, que é essa primeira proteína ali, a proteína rosa, ela entra em ação. Ela vai desenrolar a fita de DNA e vai desgastar as pontes de hidrogênio. Logo atrás dela tem a helicase, que é essa segunda proteína roxa ali, que ela vai literalmente partir a fita ao meio. Quando ocorre essa quebra da fita, vem uma terceira proteína, que é a SSB. A SSB é essa proteína cinza que está aí na imagem, tudo bem? Essa SSB ela vai se ligar às bases nitrogenadas para proteger os sítios de ligação entre elas, para que a fita não se reconstitua, para permitir a continuidade da duplicação. Então, ela basicamente vai tampar as bases para não deixá-las se grudarem novamente. Agora, prestem atenção na fita de cima, a fita 3 linha. Olha só, a DNA polimerase 3, que é essa proteína vermelha, ela vai fazer o alongamento dessa fita, ou seja, vai duplicar. Onde tem adenina, vai pôr timina. Então, não sei, vai pôr, entendeu? E vai fazer essa fita ficar pronta. Agora, na 5 linha, ocorrem uns outros processos que eu vou explicar agora. Na fita 5 linha, as bases nitrogenadas não têm hidroxilas.
E isso faz com que a DNA polimerase 3 não consiga se acoplar à fita para fazer o alongamento, que é a replicação. Então, entra em ação a DNA polimerase 1, que vai produzir... entra em ação a DNA primase, que vai criar primes, que são pedaços de RNA, tudo bem? Que vai permitir que a DNA polimerase entre em ação. Depois que a DNA polimerase 3 faz seu trabalho, entra em ação a DNA polimerase 1, que é essa proteína laranja. A DNA polimerase 1 vai tirar os primes e vai colocar DNA ali, porque os primes, lembra que é RNA, e não existe fita de DNA com RNA no meio. Então, a DNA polimerase 1 vai precisar fazer esse trabalho de retirada. Depois vai entrar em ação uma última proteína, que é a DNA ligase, que vai fazer o ligamento restante do DNA feito pela polimerase 3 e da polimerase 1, fazendo a ligação de Okazaki, é o nome das ligações que a DNA ligase vai fazer. Bom, espero que você tenha entendido o que aconteceu, mas se você não entendeu, eu vou fazer uma nova explicação um pouco mais rápida para consolidar esse conceito na sua cabeça. Então, olha só. Primeira coisa, achou o ARS, né, que é o local propício para duplicação. Entra DNA girase, vai fazer o desenrolar do DNA e vai desgastar as pontes. Entra a helicase, que vai partir no meio a fita. Bom, na fita 3' vai entrar a DNA polimerase 3, vai fazer o alongamento da fita, vai fazer a duplicação, e vai entrar o SSB para proteger o sítio de ligação, não permitindo que ela se una novamente. Depois, na de baixo, vai vir a DNA primase, que vai gerar os primes para a DNA polimerase 3 conseguir se ligar, porque lembra que ela não tem hidroxila na parte de baixo, na 5'. Bom, depois disso, ela vai fazer o alongamento e vai ter os primes no meio. Bom, precisa tirar os primes. Entra em ação a DNA polimerase 1, que vai tirar os primes e vai colocar DNA no local. Depois vem a DNA ligase, que vai ligar o DNA produzido pela DNA polimerase 1 e a DNA polimerase 3. Então, dessa forma, ocorre a duplicação do DNA em células eucariontes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que se foi útil para você, deixa seu like aí e se inscreve. Valeu!